Algumas pessoas falam que o livro de Esther nem deveria estar na Bíblia. Começa por aí, né? Mas se ele está é porque ele tem um propósito. Com certeza. Né? E aí, ele estando na Bíblia e tendo um propósito, aí a gente conhece a história de Esther. Dá para tirar um proveito. Né? Uma moça muito bonita, foi criada pelo seu tio e vivia num contexto ali onde Amã odiava ali os judeus, né? E ele tinha uma influência muito forte com o rei da época, que era Assuero. Então, ela estava vivendo o contexto ali de ser uma das escolhidas para casar com o rei, forte candidata, porque era bonita. Nada besta. E Amã, que tinha esse ódio aí pelo povo judeu. Exatamente. E ele conseguiu, então, homologar ali um documento no qual Assuero assinou, que teria um dia específico para que o povo judeu fosse Dentro do morto. contexto, quem que era Amã? Dentro do contexto, Amã, ele era como se fosse um conselheiro do rei, né? Não Ele, puxa saco. Tô brincando. Tô brincando. ele era alguém que o rei considerava, né? Isso. Então, vou tomar uma decisão, chamo Amã para que Amã, então, me ajude a tomar a melhor decisão. A maioria dos líderes até hoje tem esses conselheiros, né? Grandes esportistas têm esses conselheiros. Vale né? ressaltar, Grandes Mari, empresas toda a também. diferença. Toda empresa, na maioria dos casos, as empresas Isso. grandes, elas têm que ser um grupo de conselho. conselheiros. vale né? ressaltar que ele era de grande confiança. E por isso que ele conseguiu até colocar o seu plano diabólico em ação. Isso. E ele conseguiu, e aí isso trouxe assim um resultado, e nesse contexto Esther foi escolhida, casou ali com o rei, e nesse contexto começou a se gerar então uma insegurança, né, no povo judeu, super normal, e medo, né, e apreensão, e essa angústia, né. E aí a gente fala, como que esse livro não estaria na Bíblia se ele representa exatamente o momento que nós viveremos há algum tempo? Eu creio nisso, porque eu creio que Jesus vai voltar nos meus dias, Sim. nos nossos dias, com o tempo do fim. Exatamente. A angústia de Jacó está completamente relacionada com a angústia que o povo viveu naquele contexto de Esther. E aí, desculpa, queria só fazer um paralelo junto com você. Diante dessa crise que você está descrevendo para a gente, mas que houve assim algo muito crucial, um ponto muito chave da atitude de Esther. Para ela, antes dela tomar as ações dela, o que ela fez? Fala para a gente. Buscou a Deus. Buscou Deus. E o que ela pediu? O que ela quis espalhar? Como aproveitou de uma fofoquinha para espalhar para os judeus? O que ela pediu? Jejum e oração. Jejum e oração. Cara, esse momento detalhado da história dela, para mim, é muito importante, porque volta um pouquinho de tudo que nós estávamos falando aqui. Momento de crise. E tomar o quê? A melhor decisão. A melhor decisão. Esse momento chave dela, cara, nós gostamos demais dessa mulher. Audaciosa demais, né? Nossa, demais. Audaciosa de assim, primeiro, uma comunhão com Deus, né? Para poder pedir isso. E audaciosa aí nos próximos passos, que foi realmente ir até o rei, num contexto onde a mulher tinha uma voz que não era muito forte, né? Nada forte. Zero. Ela podia morrer, né? Ela podia morrer. E como né? que você casa com uma mulher onde o decreto é que... O povo dela... Não, na tua presença, você como rei, na tua presença, ela pode perder a vida. Que coisa de louco, né, cara? Mas o que me intriga é uma questão aqui, Mas né? tudo isso aí, desculpa, Pode falar. tudo isso aí é para enfatizar, eu acho. Lógico, mas é Pra lógico. enfatizar, A estrela ia brilhar. Assim. Se não tivesse esses detalhes, se não tivesse esses pontos, se não tivesse essas histórias, se não tivesse essas regras, essas leis, a cultura do momento, se não tivesse nada disso, de repente aí sim, o livro dela não fazia nem sentido estar na Bíblia. Sim. Mas tem cada detalhe, por isso que eu me identifico muito mais com ela, eu gosto mais dela. A Ruth, já estudei, cara, gosto também, mas ela teria que ser o meu lado mais racional. A Ruth é mais pensada, né? Mas continuando no contexto de Esther pra gente. Não, e aí, assim, Ruth muito audaciosa, aí vem o que o Vitor começou, né? Esther, desculpa. O Vitor começou falando que, sabe aquele filme que a gente sabe o final e sabe que vai dar tudo bem, dá vontade de assistir?
O enredo de Deus, ele é um enredo assim sem precedentes. Sem precedentes. Tanto que muitos filmes hollywoodianos usam muitas metáforas da Bíblia para Conotações poder bíblicas, colocar os seus heróis. Sim. Porque, na verdade, são heróis. São usados por Deus, pelo Espírito Santo, mas são heróis, né? Ela Sim. foi uma grande heroína, porque ela teve essa coragem, ela se preparou. Acho que aí vem nossa reflexão, o quanto que nós estamos nos preparando, né? Eu tenho medo disso. O quanto nós estamos nos preparando, o quanto nós achamos que estamos preparados. Exatamente. Né? E ela se preparou, pediu para o povo se preparar, então o quanto a igreja está preparada para esse momento, o quanto o povo de Deus remanescente, que aguarda ver Jesus nos ares, está se preparando para a volta dele. Perfeito. Né?